Gente, minha primeira vez, estou um pouco nervosa, então vocês me ajudem aí. Vamos lá, meus irmãos, o Senhor está aqui, amém? Quem está feliz aí de estar aqui hoje? Como sempre, olha para o irmão que está do seu lado e diz, que bom que você veio. Olha para o irmão que está do outro lado e diz, que bom que você também veio. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu só chegar aqui no meu lugar. Amém. Então, como a Laís falou, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo com... eu trouxe... Obrigada, irmão. Deixar aqui também, porque a boca fica seca. Bom, como a Laís disse, então nós vamos dar continuidade ao estudo com o tema Jornada Cristã, né? Então, realmente, nosso objetivo é passar por vários pontos cruciais, né? Que nós, como cristãos, precisamos, né, realmente entender para a gente poder viver essa vida que o Senhor espera para a gente. Então, sábado passado, Felipe trouxe alguns pontos importantes sobre o chamado plano perfeito de Deus. Ele trabalhou os 3 pontos principais, né, que é criação, pecado e redenção. E nesse caminho que ele trilhou, já até falei, a gente percebeu que o plano de Deus para nós era um caminho que apontava para quem? Para Cristo. Então, hoje eu quero falar para vocês exatamente esse tema, não sei se vai editar o título, mas quem é Jesus, né? Que é esse caminho que o plano de Deus aponta. Então, vamos lá. É importante, gente, a gente entender, porque Cristo, ele realmente é, né, como cristãos, né, o cristianismo, ele aponta para alguém, que é o próprio Cristo. Então, se a gente caminha, pode ficar em pé que eu já vou ler o texto, tá? Só um minutinho. Então, como a gente caminha enquanto cristãos, a gente precisa ter propriedade, entender quem é esse que nós seguimos enquanto cristãos. Então, vamos ler a palavra do Senhor em 2 textos. O primeiro texto está em Isaías 9, 2, 5 e 7. Isso. Aí depois vocês podem sentar, gente. Glória a Deus. Já está aí? Isaías 9, isso. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Pois toda bota de guerreiro, versículo 5. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora, irmãos, nós vamos para outro texto. Filipenses 3, 7 a 11. Glória a Deus. Vamos lá? Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Vou repetir. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Podem se sentar, gente. Glória a Deus. Irmãos, quem foi este que o profeta Isaías comparou a uma luz? Um menino que traria a solução para a humanidade caída? Ou quem é este pelo qual Paulo declarou de forma tão incisiva em Filipenses 3? Quero conhecer Cristo. O que os discípulos conheceram que os fizeram perder tudo, entregando sua vida para proclamar a verdade do Evangelho? Por causa de quem os apóstolos cantaram em meio às prisões, se alegraram com as mãos algemadas?
Quem é esse que caminha sobre as águas, que liberta os cativos, que destrói as mentiras e nos reconecta com o Pai? Aquele que batiza com espírito e fogo, sendo a própria paz dos homens e que virá nos buscar. Cristo, meus irmãos, Cristo é a promessa de Isaías 9. Aleluia! Talvez esse seja o tema mais importante para a nossa caminhada com Deus. Como eu falei, antes, o próprio nome cristianismo nos revela o quanto precisamos preocupar em conhecê-lo verdadeiramente. O que adiantando é conhecê-lo verdadeiramente, porque ele, já adiantando, é o cerne de todas as coisas. Então, só para fechar a introdução, minha missão nessa noite é apontar as boas novas do nosso maravilhoso Jesus e instigar aqueles que já estão no caminho a se aprofundarem no conhecimento de Jesus, para de fato viverem o propósito de Deus. Hoje, muitos de nós estaremos diante da escolha mais crucial que podemos fazer: receber Cristo, para aqueles que ainda não receberam, e permanecer avançando em conhecimento para aqueles que já o receberam. Então, o primeiro tópico que eu queria trabalhar com vocês é sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aí, Billy Graham, um teólogo e pastor batista, em uma das suas pregações, trouxe alguns pontos interessantes sobre a imagem que o mundo criou de Jesus. Lá ele tratou sobre alguns que pensavam que era um hippie, que pregava paz e amor aos homens. Outros que era um homem branco, de cabelos longos, de barba e olhos azuis. Talvez um homem contra o sistema, que queria criar uma filosofia nova, ou até mesmo os filmes tentaram de alguma forma representar Jesus. Mas como Billy Graham declarou, precisamos entender que Cristo não é nenhuma dessas imagens. Não se pode saber com exatidão, aleluia, o físico de Cristo. Porque, pela localização, provavelmente teria uma pele mais escura, cabelos longos devido à época. Mas não podemos nos prender a venerar imagens feitas pelos homens. Precisamos nos achegar à palavra vida, a palavra viva, a verdadeira, palavra viva e verdadeira, para conhecer Jesus, tomando cuidado para não cair nas armadilhas do achismo humano, Porque esse achismo humano está sujeito a mentiras, e aí essas mentiras podem nos levar à propagação de falsos evangelhos, jogos políticos, ou até mesmo a exaltação do próprio homem sobre a imagem de Jesus, que é uma mentira. Para além da pregação de Billy Graham, associar Cristo a uma imagem feita por nós mesmos nos coloca em perigo, pois podemos associá-lo às nossas emoções falhas e limitadas, como o Vinição falou aqui na conferência, caindo em mentiras como: se eu fizer isso, Cristo não me amará, ou devo fazer isso para que Cristo me ame, ou então, todos os caminhos levam a Deus. Nós sabemos que isso é mentira. Se fizermos isso, estaremos encaixando Jesus em caixinhas personalizadas para a criação de evangelhos acomodados aos nossos prazeres. E Jeremias é muito claro ao afirmar no capítulo 17, 9, não precisa projetar, como o nosso coração é enganoso. Então, se a gente se baseia na imagem de Cristo, a partir do que eu acho, do que eu penso, a gente vai estar colocando ele nessa caixinha e a gente vai correr o risco, na verdade, a gente vai realmente crer no Cristo que não é o verdadeiro. Então, como saímos desse ciclo de mentira para conhecermos Cristo? 2 Coríntios 10, 5, por favor. 2 Coríntios 10, 5. Isso. Eu vou ler, 2 Coríntios 10. Isso. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Efésios 4, 17 e 18. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade de seus pensamentos. Deixa eu passar. Não, é isso mesmo. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão por causa do endurecimento do coração. E eu vou ler rapidinho aqui, 2 Timóteo 3,16, que fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Irmãos, nós precisamos deixar de viver pautados em nossos conhecimentos, como eu já falei, e submetermos constantemente a palavra. Que é essa palavra que nos tira da ignorância e é apta para ensinar com justiça. Então, quem é Cristo pela palavra de Deus? Vamos entender o verdadeiro conhecimento pautado nessa palavra.
E a gente chega no segundo ponto, que é o conhecimento de Cristo, a promessa. Na tradição judaica, os nomes possuíam significados, né? Não era escolhido somente pela beleza, como a gente tem costume aqui do Brasil, né? Assim, ai, que nome bonito, vou colocar o nome do meu filho disso. Eu tenho uma lista de nomes dos meus filhos que eu quero colocar. Quem tem aí, gente? Só eles. Eu tenho nome de filhos, mas na tradição judaica, os nomes que eram escolhidos pelos pais, de maneira resumida, representavam algo importante, de acordo com o contexto do nascimento. A palavra Jesus Cristo não vem de um nome composto. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus tem raízes no hebraico Yeshua, que significa Jeová, Deus é salvação, ou Deus é salvação. Basicamente, o nome Oséias deu origem ao nome Josué, que por sua vez deu origem a Jesus. Pode parecer um pouco estranho, porque no português não tem nada a ver, né? Mas lá na raiz, os dois nomes, Oséias e Jesus, tinham a raiz no verbo salvar. E isso já demonstra para a gente que o próprio nome de Cristo já revelava esse propósito como Salvador, como o Felipe trouxe semana passada, né? Agora, sobre Cristo. Gente, é a parte mais difícil, porque eu não falo hebraico, então, por favor, me perdoe. No hebraico, original era Mashiach. Gente, enfim, glória a Deus. Quem quiser saber como escreve, depois me procura no final, amém? Definido como uma pessoa ungida ou consagrada. Posteriormente, foi trazida para Cristos, para profetizar sobre a pessoa que viria. Em outras línguas, Cristos foi transliterado como Cristo. Algumas traduções usaram palavras diferentes como Messias e ungido. Assim, Cristo é igual a Messias, que é igual a ungido. Detalhe, a unção era um processo pelo qual o rei designado passava para se tornar rei. Ou seja, um rei precisa ser ungido para se tornar rei. Então, esse nome de Cristo também apontava essa questão, né? Isso. Assim, o ungido, ou o Messias, ou o Cristo, apontava para um rei, alguém que viria e governaria. Essas promessas estão presentes no Antigo Testamento em várias passagens. Como a gente leu em Isaías 9, né, que eu falei, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Olha isso. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Em Jeremias 23, 5 a 6, eu acho que eu pedi. Jeremias 23, 5 a 6. Quem quiser abrir, gente. Quem trouxe Bíblia aí, gente? Levanta a Bíblia para mim ver. Glória a Deus. Amém. Jeremias 23, 5 a 6 diz: Dias virão, declara o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva e Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Aqui podemos entender a promessa de um rei que reinaria, né, como eu falei. Ele seria chamado de Senhor, que também seria a nossa justiça. Jeremias dá a entender que no futuro obteríamos essa justiça, como Felipe também já falou, do Senhor, o que vimos no sábado passado. Ainda no Antigo Testamento, vemos outras fortes referências quanto à vinda de Jesus, como a Páscoa, a libertação de Israel, que linka com a nossa libertação e renovo, a crucificação apontada, né, a partir da experiência de Abraão no monte. Isso já apontava para a crucificação de Cristo, aquilo que ele deveria, né, viver para realmente nos levar a esse reino. E tantos outros, né, que colocavam Cristo, e aí prestem atenção, no centro de todas as coisas. Cristo está, irmãos, no centro de toda a palavra. Para preparar essa palavra, meus irmãos, é muito difícil, porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem uma música que fala isso, aponta para Jesus. Não tem como a gente pensar em quem é Jesus sem ler a palavra toda. É por isso que todos aqui precisamos ler a Bíblia, né? Assim, pelo menos uma vez, né, gente? A toda. Porque a palavra toda aponta para Cristo. Ele é o centro, né, do plano de Deus. Então, a gente precisa realmente adentrar essa palavra e olhar para ela, para a gente realmente entender aquilo que Deus tem para nós. Quem foi esse Jesus, né? E aí a gente já chega no segundo ponto, o Evangelho de Cristo, a revelação. Então, entendendo Cristo como uma promessa que viria,
Agora a gente vai adentrar ainda nesse conhecimento de Cristo, em como Ele mesmo se revela. Eu achei muito interessante, porque durante o Evangelho no Novo Testamento, Cristo ele faz várias afirmações que eu vou trazer sobre Ele. E nada melhor do que a gente conhecer uma pessoa sobre o que ela fala de si. Né? Quando você foi começar a namorar aí, o que você fez? Você sentou e conversou para conhecer a pessoa. Então, nós precisamos sentar e ler sobre o que Cristo fala dele mesmo, o que a palavra fala dele, né? Como eu já reiterei. Então, lá em João 8, 24 e 25, Jesus declara: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Atentem para essa palavra eu sou, é importante. Então, os fariseus questionaram: quem você é? Eles sempre questionavam a Jesus quem Jesus era. Eles sempre colocavam a identidade de Jesus em xeque, porque é isso que faz Cristo ser o nosso Salvador. É a identidade de Cristo que revela Ele como Filho, que faz Ele ser quem Ele é. Então, os fariseus sempre tinham essas questões, né? Depois, quando vocês lerem, vocês vão... Reparem nisso, eles sempre questionam. Nesse capítulo, inclusive, é mais de uma vez, eles falam: quem é você, Jesus? Quem você diz que você é? E ele responde exatamente o que tenho falado, né? O tempo todo. A declaração eu sou de Jesus é extremamente impactante nesse ponto, porque se refere a um termo muito importante na Bíblia. Esse termo foi usado inicialmente por Deus quando Moisés o questionou acerca de qual nome que ele deveria falar para os israelitas quando fosse contar sobre esse Deus que estava prestes a salvá-lo. Isso é importante. Qual o nome que Moisés deveria falar para o povo para apresentar um Deus que iria libertá-los? E Deus fala: eu sou. E esse eu sou representa, novamente vou tentar falar aqui, tetragramaton, que é o nome sagrado de Deus representado por 4 letras. Lá não tem consoante, aí fica YHWH, né, para quem tiver interesse aí. Enfim, eu não tenho muito conhecimento teológico, mas pesquisando um pouco, pude entender uma pequena parcela do significado dessas palavras intencionais que Cristo, né, falou nesse momento do eu sou. Cristo revela o seu senhorio e a sua missão, a maior expressão de amor de Deus por nós. E aponta como precisamos crer nisso, porque aqui ele fala, né, eu vou até voltar. Se vocês não crerem que eu sou, então, de fato, morrerão em seus pecados. Bom, então vamos entender um pouco sobre a preciosidade, né, do eu sou, dito por Jesus. Lá em Êxodo 6, do 6 a 7, eu vou ler aqui para ser mais rápido. Não, pode colocar. Êxodo 6 a 7. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço estendido e com poderosos atos de justiça. Farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Novamente vou repetir aqui o versículo inicial. Eu sou o Senhor, né? E no final ele fala: então vocês saberão, olha isso. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Irmãos, aqui Deus se posiciona como um libertador, que salvará de algo que o povo não é capaz de conseguir sozinho. E é extremamente nesse ponto que tangencia a afirmação de Jesus. Como vimos no sábado passado, Cristo é a promessa de redenção de um povo escravizado pelo pecado. Se repararmos, Jesus declara: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E mais à frente, no capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo está falando de si como aquele que nos libertará, aquele que viu o nosso sofrimento e escolheu vir nos socorrer. Olha que tremenda revelação que Jesus apontando para quem realmente Ele é, a salvação do mundo. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos deixar o Senhor revelar quem Ele é para nós. Nós precisamos realmente nos adentrar e deixar Ele mostrar, Ele falar conosco, né? Nós não podemos ter essa postura, né, como os fariseus tinham, de quem é Jesus, mas com o coração fechado, endurecido. Lembra que eu li lá em cima? Vou ver se eu acho rápido, mas eu li bem na introdução sobre um povo que estava com o coração endurecido. E esse povo não conseguia, vivia na inutilidade do seu pensamento. Então, se nós, irmãos, não tivermos uma postura realmente de deixar Cristo se revelar enquanto Cristo para nós vamos viver no raso, no pouco, ou às vezes até mesmo em enganos. Será que nós não temos vivido em enganos?
às vezes, caminhando com o próprio Cristo que nós criamos, e eu estou falando assim, não só para quem ainda não conheceu Jesus, mas estou falando para pessoas que caminham a vida inteira, às vezes até nasceu na igreja, e ainda não teve o encontro de fato com Jesus, que é marcado. Posteriormente, aí, nos próximos sábados, nós falaremos sobre o que acontece quando a gente realmente conhece Jesus. O que realmente acontece quando a gente deixa essa verdade entrar. A gente até foi o tema da nossa conferência, Gálatas, né, 5, que falava sobre, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Cristo já te libertou, irmão, mas você precisa deixar com que ele faça isso se cumprir na sua vida. Você precisa crer nele, eu vou falar isso mais à frente. Então, assim, se nós não deixarmos realmente Cristo se mostrar a nós, irmãos, nós vamos viver pautados em mentiras. Isso aí. Que essa verdade de quem Ele é te liberte hoje. Como a revelação de Deus, o libertador do povo de Israel no Êxodo, Cristo está se revelando para a nossa libertação. E aí, gente, tem um texto maravilhoso lá em Colossenses 1. Pode abrir, por favor, que vai falar também sobre esse Cristo. Nós vamos ler um cadinho, irmãos. Do versículo 13. Volta um pouquinho. Eu pedi o 15, mas pode ser o 13. Até o 23. Amém. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Eu vou continuar lendo, vou fazer só uma pausa. Irmãos, olha que precioso isso, né? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Irmãos, aquilo que Felipe trouxe semana passada é interessante, né? Saiu do, assim, Deus, ele, no plano da criação inicial, né, era para ser uma coisa, mas pelo pecado aquilo saiu do lugar. E agora Cristo realmente é aquele que traz e coloca tudo no lugar. E Ele coloca tudo no lugar das nossas vidas, porque, mais pra frente eu vou falar, mas o nosso lugar está em Cristo. E conhecer e entender a identidade dele nos permite viver essa verdade. Né? Vamos continuar? Versículo 20, né? Estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do procedimento de vocês. Irmãos, aqui, né, no 21, realmente nós não conseguimos nada sem Jesus, né? Nós estávamos separados sem nós, por causa de nós. Por causa do nosso pecado. Por isso que, né, a identidade de Jesus revela aquele que é maravilhoso, que nos leva para Deus mesmo. Glória a Deus. 22. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Deus é maravilhoso. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem que se afoguem. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministros. Isso é muito forte, irmãos, porque nós podemos perceber a grandeza, a preciosidade de quem Jesus é, mas isso também fala sobre a forma como nós temos que nos posicionar. Eu vou falar mais à frente isso. Mas Cristo é maravilhoso, Ele fez isso por nós. E nós precisamos deixar com que essa verdade, com que isso que está na palavra, ela realmente brilhe e queime dentro dos nossos corações, né? Para que quando a gente estiver aqui no altar ou aí louvando, como o Vitor trouxe louvores tão bonitos, né? Falando de Jesus, do que Ele fez, a gente possa realmente viver aquilo que a gente está declarando. E é isso, para isso a gente precisa entender quem Cristo é, né? E Cristo é isso tudo aqui.
Uau, que tremenda declaração. Ele é a imagem de Deus que revela o Pai. Enquanto os homens tentam, criar imagens por si mesmos, Cristo já é a própria imagem do Deus. Ele já revelou quem é Deus. Glória a Deus. E Ele se entregou por nós, nos libertou e conciliou com Deus. Irmãos, é por causa de Cristo que hoje podemos nos achegar a Deus. E para a sua libertação, Cristo se humilhou, se despiu da sua glória para vir e nos fazer um com Ele. Quão precioso é essa verdade. Uma passagem que eu sou apaixonada, Filipenses 2, 5, 11. Irmãos, ela é a Bíblia, tá? Versículo por versículo. Anota aí, depois chega em casa e lê de novo, hein? Porque, irmãos, isso aqui é precioso demais. Amém. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos ver qual foi a atitude de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Irmãos, aqui, Deus ele já era todo poderoso. Jesus já era todo poderoso. Mas ele não considerou isso como algo que devia se apegar. Pelo contrário, olhando para a nossa necessidade, como aquele Deus que eu falei em Êxodo 6, que olhou para a necessidade daquele povo e falou, eu vou lá libertar esse povo. Eu vou lá, sou eu, Moisés. Sou eu que vou. E aí, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Pensa um Deus que agora que deixa a sua glória e vem aqui habitar como homem. Meu irmão, isso é muito doido, perdão a expressão, mas Cristo deixou tudo que ele tinha, o conforto da presença de Deus, para vir aqui se humilhar enquanto servo, para que nós pudéssemos hoje ter esse caminho que o Felipe falou para a gente. Nós precisamos valorizar isso com amor, nós precisamos valorizar isso em Cristo. Nós precisamos pensar nisso todos os dias, acordar e pensar, obrigada Jesus, porque você não considerou ser Deus mais importante, vou até falar aqui igual, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornou-se semelhante aos homens. Obrigada, Jesus, por isso. E o que aconteceu quando ele veio aqui? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que tamanha graça, que amor é esse? Cristo é a expressão do amor de Deus. Abre para mim 1 João 4, por favor. Não pedi, mas quero ler. Isso que nós lemos em Filipenses 2, irmãos, só revela para nós o que está escrito em 1 João 4. Que Cristo é a expressão do amor. Isso. Eu não botei o versículo. 1 João 4. Peraí. Eu acho que é o... Glória a Deus. Vai abrindo aí, meus irmãos. 1 João 4. E eu não anotei o versículo, me perdoem. Mas nós vamos ler. Só um minutinho, gente. Estou procurando aqui. Aleluia. 1 João 4, 9. Pode colocar. Versículo 9. Isso. Dessa forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho, unigênito, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, Cristo realmente é a expressão do amor. E como é bom a gente falar disso, Mesmo que nós já estejamos caminhando com o Senhor há tanto tempo, isso enche nossos corações. Isso que alimenta os nossos corações para a gente continuar queimando por Ele, não é mesmo? Se entregou por nós, um povo que antes caminhava por lei e medo, desobediente e presos em falhas, Nós vemos o povo de Israel, ele sempre caminhava e sempre tentava de alguma forma obedecer a Deus, mas o que acontecia com ele? Caía e desobedecia. Lá em Reis, meu Deus,
A gente vê o quanto que a liderança também, uma liderança que não está submetida à identidade de Jesus, né, que não está realmente alinhada com isso, também faz o povo pecar, né, lá em Reis. Então, como é tremendo isso, né, um povo que antes desobediente e preso em suas falhas, hoje vê em Cristo o amor e podemos nos achegar a Deus através desse amor. Que tremenda, que entrega tremenda que me livra de mim mesma e me faz coparticipante do seu reino. Por isso, hoje precisamos declarar que Ele é o Senhor. Ele é, só Ele é digno. Por causa dele, temos paz com Deus, como está lá em Romanos 5. Isso é tremendo. E, para além, né, ainda continuando sobre as declarações de Cristo acerca dele mesmo, nós vemos durante o Evangelho de João, 7 eu sou que Jesus falou. E eu achei interessante, lendo, né, e refletindo em cima, porque constrói um caminho também, né? Percebam que eu sempre falo caminho, gente, porque eu acho que é isso que define, né? A palavra nos leva realmente a esse caminho, que é o próprio Cristo, que é uma das declarações, eu já vou ler. Mas, vamos lá. Primeiro, Cristo, ele fala que ele é a luz do mundo. Então, Cristo como luz do mundo. João 8,12 fala. Pode colocar. João 8,12. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Andar por um caminho escuro é complicado. Imagina que a gente apaga a luz daqui, tudo. Para você encontrar a saída, vai ser bem complicado, né? Vai ser bem difícil. Isso é uma coisa bem tranquila da gente fazer o raciocínio. Quando a gente está num caminho escuro, é muito fácil a gente errar e perder a trilha. Mas um caminho iluminado, é tão fácil a gente ver os degraus, né? Se eu descer aqui de olho fechado, como se estivesse tudo escuro, provavelmente eu ia cair feio aqui. Mas com a luz, eu consigo enxergar direitinho onde que eu preciso pisar. E é isso mesmo. Podemos ter certeza de onde devemos ir. Não tropeçamos, nem pisaremos em buraco, porque podemos ver. Perceba que ele fala sobre seguir, porque somente quem o segue tem a luz. Se nós não o seguimos, não temos luz. É como se Cristo fosse... só um exemplo, tá, gente? Misericórdia, mas tipo uma lanterna, né? Então, quem segue tem a lanterna, quem não segue não tem a lanterna. Eu gosto de fazer essas comparações assim para... Então, a gente só tem, né, essa luz se nós seguimos a Jesus. E se seguimos a Jesus, estaremos no caminho certo. Assim, antes obscurecidos, perdidos nas trevas, Cristo ilumina o caminho. E a gente já vai para o segundo eu sou, porque ele também fala que ele é o caminho. Cristo, o caminho, verdade e vida. João 14,6. Pode abrir para a gente? Isso. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembram que eu falei lá no início que a gente pode cair em mentiras, como todos os caminhos levam a Deus? Pela palavra a gente vê que não. Cristo, ele fala que ele é o único caminho. Somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a verdade que nos leva à vida. Isso é muito mais profundo do que a gente consegue entender. Jesus é o caminho verdadeiro, pelo qual, e aí eu acho que esse que é o ponto mais legal, nós podemos acessar a Deus e encontrar a vida. Somente Ele nos conecta e faz conhecer ao Pai. Precisamos ter isso em mente para não cairmos em caminhos enganosos, como eu falei. Constantemente, precisamos ver aonde nós temos nos direcionado. Será que quando a gente acorda de manhã e vai para a faculdade, a gente pergunta, Jesus, o que eu devo fazer hoje? Ou você só pensa na sua prova de quarta-feira? Qual que é o caminho que você tem realmente seguido? Será que Cristo tem sido a luz que ilumina as suas decisões? Você está pegando a lanterna? Jesus me perdoa, mas você está caminhando com essa lanterna, irmão? Ou você está caminhando com o seu celular? Porque se você caminhar com a lanterna do seu celular, meus irmãos, você vai até... né? Ou pior, né? Se você caminhar no escuro, com certeza você vai cair. Com certeza você vai pisar no buraco. Porque Cristo, ele é essa luz. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. A gente vê lá em Timóteo, né, Paulo falando sobre vários falsos evangelhos. Depois vocês leiam um capítulo. Paulo fala sobre vários falsos evangelhos e como Timóteo precisava se posicionar contra esses falsos e não só se posicionar, mas levar a verdade. E a verdade é Cristo. Essa é a identidade do nosso Senhor, né? Ele é a verdade. Ele é aquele que é o plano de Deus, que deveria vir por nós, e veio e morreu, ressuscitou por nós. Será que nós temos nos preocupado se o que nós temos feito para o Senhor também é o caminho que Ele tem para a gente?
Será que nós temos, de fato, tomado decisões, escolhido? Irmãos, até mesmo servir na igreja, nós precisamos ter esse temor de estar fazendo aquilo que o Senhor está nos conduzindo. Porque se nós não tivermos, irmãos, nós vamos chegar no final da vida com as nossas obras e o Senhor vai falar que a gente não conhece Ele e que Ele não nos conhece. Se nós não caminharmos o caminho do Senhor, irmãos, o final é triste, muito triste. Vocês precisam realmente pensar nisso. O Senhor é esse caminho. O Senhor é a verdade. Será que nós estamos nos contentando com um raso mesmo? Vou falar isso depois. Ou será que nós estamos deixando Cristo ser esse caminho em nossas vidas? Aleluia. Cristo tem que ditar, irmãos, a nossa vida. Se esse evangelho não queimar em nossos corações, se a identidade de Cristo não for o nosso centro, irmãos, então nós vamos estar perdidos. Estar no caminho errado é estar perdido. Você pode estar achando que você está no caminho. Na minha célula, a gente fez uma dinâmica. A Laura trouxe. E aí era assim, a gente tinha que chegar num lugar, o outro com o olho fechado. Aí assim, né, todo mundo, vê se ficou feio. Mas todo mundo falou, cheguei em algum lugar. Irmãos, se você não está no caminho certo, você não vai chegar em lugar. O lugar que você está chegando não é o certo, então não é. É como se você tivesse chegado em lugar nenhum. Só tem um caminho, uma verdade e a vida, que é Cristo. Foi muito legal esse dia. E curiosamente, nesse caminho, então vamos lá, vem a luz, Cristo é a luz, mas Ele também é o caminho. E Cristo é a luz que ilumina o caminho, mas Ele é o caminho. Mas durante esse caminho, obrigada. Glória a Deus, nem tomei água. Mas durante o caminho, o próprio Cristo nos acompanha e cuida de nós, como bom pastor. Cristo, bom pastor, é o próximo tópico. João 10, 11 a 15, por favor. Então, só para recapitular, Cristo luz, para você conseguir enxergar. Cristo caminho, para você ter direção para você ir. Mas Cristo bom pastor, que cuida de você durante o caminho. Aí ele diz, eu sou o bom pastor. Aleluia. O bom pastor, peraí. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu não sou zootecnista, mas as ovelhas são animais extraordinários. Quando eles possuem um dono, aí o Otávio vai até poder falar melhor, né? Mas, não que ele seja zootecnista, mas conhece, né, amigo? Quando possuem um dono, permanecem fiéis e seguem seus passos. Só que tem um detalhe, as ovelhas precisam de alguém que as direcione, não somente mostre onde ir, mas acompanhe no trajeto. Aleluia, irmãos. Da mesma forma, Cristo, Ele é o nosso bom pastor, que nos acompanha, que estará com a gente, para onde a gente for. Se nós seguirmos o caminho, né, irmãos? Porque se você for para o caminho errado, sinto muito, vai sozinho, vai quebrar a cara, e quebra mesmo. Ou se quebra. E como é bom saber que nós temos um pastor, né? Imagina só, você está indo embora para algum lugar. Sozinho é ruim, mas com alguém, com amigos, é bom demais, né? Estar acompanhado é muito bom. Mas estar acompanhado do nosso pastor, porque Ele é o nosso pastor, é melhor ainda. Porque temos certeza que Ele não vai correr quando vier um lobo. Ele mesmo falou isso numa passagem. O falso, né, pastor, o ladrão, não me recordo 100% da passagem. Quando chega um lobo, ele faz o quê? Abandona, né? Quando chega uma coisa ruim, um desafio, uma limitação que você não consegue passar e vencer. Se não for Jesus, irmãos,
Quantos aqui já não foram abandonados por amigos, né? Parece clichê, mas é real. Mas Jesus não nos abandona. A gente pode errar o caminho às vezes, ou como o Otávio até trouxe na célula, duvidar. Ele estende a mão. Pedro, na história, né, do mar, quando Cristo caminha sobre as águas, pede para andar sobre as águas com Jesus. Mas aí ele vê o vento, afunda. O que Cristo faz? Um fala assim, tá vendo? Ter fé. Porque às vezes as pessoas são assim, né? Nós somos assim, apontamos os erros, né? Aí, tá vendo? Não, Cristo fez o quê? Deu a mão, puxou Pedro para cima. Pedro estava andando sobre a palavra, parou de olhar para a palavra e fundou. Quer dizer, saiu do caminho. Mas aí, quando ele olhou para Jesus e Jesus viu a angústia dele, é por isso que Cristo veio, irmãos. Como eu falei lá do eu sou, Cristo viu a nossa angústia. Isso tem que doer no nosso coração. Tem que doer. Porque era para ser eu e você. Você acha que você está todo bonito aí sentado? Vocês estão lindos, né? Mas você acha que você está aí todo bonito aí? Tranquilo, com a vida linda. Gente, nós não temos que ter preocupações. Porque Ele cuida da gente, como está lá em Mateus. Porque Ele já veio, já morreu por nós, já ressuscitou. Nós temos que nos preocupar realmente em fazer a vontade dEle, estar no caminho. É isso que você tem que se preocupar. Esse eu vou indo, né? Vou falando. Glória a Deus. Estava nada escrito, irmãos. É Deus. Então, voltando aqui para o bom pastor, né? Esse bom pastor... Isso. E como é bom saber que temos um pastor para nos conduzir, pois isso nos tira o medo dos perigos e enganos. Alguém para nos corrigir, porque nós precisamos de correção. A palavra diz também que o pai que corrige ama o filho. Nós precisamos dessa correção. Esse bom pastor, aí beleza, né? Então nós entendemos que Cristo é a luz do mundo, caminho, verdade e vida, bom pastor. Mas esse bom pastor não só nos acompanha, ele nos sustenta durante o caminho, como o pão da vida. Cristo, pão da vida. João 6,35, por favor. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa afirmação foi feita após a multiplicação de pães e peixes. Neste momento, Cristo nos mostra como, assim como o maná enviado por Deus sustentou, né, os israelitas, sustentou Israel no deserto para não morrerem de fome. Aí eu quero lembrar vocês, né? Falei do êxodo, que Deus se mostra como o Senhor que liberta, e aí mostra o caminho. E aí Deus conduzindo esse povo durante o deserto, esse povo ficou um pouco preocupado de morrer de fome, né? Eles até reclamam, o povo reclamão, né? Igual a gente. E aí esse povo fala assim, não, eu trouxe aqui para a gente morrer, não vai comer nada. Aí Deus fala, calma, tem algo precioso, um pão, uma coisa diferente. Um maná que cai dos céus, irmãos. Deus, ó, de graça, tá? Literalmente de graça. E de graça também, né? Que é a graça de Cristo. Literalmente de graça, irmãos. Deus deu o pão e sustentou. Então, assim como Deus envia o maná e sustenta o povo no deserto, para não morrer de fome, Ele é o nosso sustento espiritual eterno e foi enviado por Deus para não nos deixar morrer. Isso é tremendo. Ele nos sustenta durante o caminho. Irmãos, quem aqui já ficou com fome? É ruim demais. Eu fui tentar fazer um jejum uma vez, né? A gente tem que aprender as disciplinas espirituais. Meu Deus, assim, Senhor. Não, mentira, gente, vou contar a verdade. Foi para hoje. Eu fiz um jejum. Mas eu estava com tanta fome. Eu tô, Senhor, eu sei que vai ser bom para a palavra, mas está doendo. Doendo demais. Eu estou com muita fome. Estou me sentindo fraca. E agora eu lembrei, né? Irmãos, é ruim demais estar com fome. É ruim demais estar com fome. E Cristo, como nosso maravilhoso bom pastor, sabe. Então, durante a nossa caminhada com Ele, enquanto Ele está com a gente, como esse bom pastor, Ele também nos alimenta. Mas agora, irmãos, não é só comida não, tá? Não é só pizza, não estou falando disso não. Estou falando de alimento espiritual.
Mas para você alimentar, eu vou falar mais à frente, você precisa comer essa palavra. Você precisa realmente buscar esse alimento que vem do Senhor. Para nos sustentar espiritualmente, né? Ele é suficiente. E isso queimou muito meu coração. Salmo 63. Eu não botei o versículo. Bota o Salmo 63 para mim, por favor. Eu vou falar o versículo agora. Glória a Deus. Eu vou... Não sei se está no 5. Irmãos, o Salmo 63 é sensacional. Porque ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala lá no versículo 5. Isso. A minha alma ficará satisfeita, como de um rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Gente, glória... Não, vamos ler do versículo 1. Bota do 1 ao 5, por favor. A gente... caminhar com Cristo é isso, né? Às vezes não planeja algo, mas Cristo coloca pra gente falar, então a gente tem que falar. Vamos lá, até o 5. Vamos ler todo mundo junto, para todo mundo acordar? Eu vou ler também, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. O teu amor leal é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto viver, eu te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Irmãos, glória a Deus. Percebem, irmãos? Quando a gente caminha com Cristo, a gente não vai viver uma vida, como eu coloquei aqui, faltosa, frustrados, porque Ele é suficiente. Se nós temos caminhado sentindo assim, tem alguma coisa errada. Se nós estamos hoje nos sentindo faltosos de alguma coisa, irmãos, nós precisamos voltar e olhar para Cristo. Ele tem que ser suficiente para nós. Em todas as fases, épocas, tempos, tudo. Cristo é suficiente. Ele é o pão da vida, né? Beleza, então estamos construindo esse raciocínio, beleza? Luz do mundo, caminho, verdade e vida, bom pastor, pão da vida. Mas esse bom pastor que nos sustenta, nos leva para o lugar que devemos ir, o qual não deveríamos ter saído. Ele nos aponta a porta de entrada. Cristo, a porta para as ovelhas. João 10, 7 a 9, por favor. Glória a Deus. Vamos lá? Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. A porta, eu faço arquitetura, né? Tem muita gente da arquitetura aí, né? Eu faço arquitetura. E a porta é o elemento essencial. Vamos lá, no raciocínio básico, né? Somente por meio de uma porta a gente consegue entrar em algum lugar, né? Faz sentido? Se eu quero acessar o que tem atrás daquela porta, tem uma porta ali. Se eu quero acessar o que está atrás daquela porta, eu preciso passar por aquela porta. É simples. Para você entrar nessa igreja, você precisou acessar aquela porta. E aí que é interessante, né? Porque numa planta a gente pode ter várias portas que acessam a algum lugar. Então, entre aspas, teriam vários caminhos. Por exemplo, aqui nessa igreja nós temos 2 portas. Então, nós temos 2 caminhos de entrada. Mas como Cristo já falou que só existe um caminho que leva para Deus, logo só existe uma porta, que é o próprio Cristo. Aí eu achei isso tão legal. Exatamente. E é Ele mesmo, né? Por isso, para acessarmos a Deus, quem quer conhecer Deus? Pode levantar a mão. Quem quer conhecer Deus? Bem alto. Glória a Deus. O irmão gritou eu aqui. Gente, é isso. Essa é a fome e sede que nós temos que ter por Cristo, amém?
Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos entrar por uma porta, porque só tem um caminho, que é Cristo. E essa porta também é Cristo, irmãos. Que coisa doida, não é? Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Para acessar a Deus, né? Então só tem uma porta, somente através do Evangelho de Cristo. E aí é interessante, né? Porque, igual a gente viu, então tem uma luz. Essa luz ilumina o caminho. Durante esse caminho, nós temos um bom pastor que cuida da gente. Mas esse bom pastor também nos alimenta. E ele mostra uma porta de entrada. Mas mais do que isso, quem entra por essa porta encontra alguma coisa, encontra o próprio Cristo. E quando encontramos Cristo, encontramos vida. E aí Cristo, ressurreição e vida. João 11, 25. João 11, 25, irmãos. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Antes estávamos mortos, como a gente viu, né, na pregação do Filipe. Eu sempre reitero isso. Quem não assistiu, irmãos, assistam. Antes estávamos mortos, mas agora as ovelhas que encontraram luz, encontraram o caminho, a verdade e a vida, foram conduzidas para a porta de entrada por um bom pastor e alcançam a vida eterna. Somente por esse bom pastor, né? Por essa porta a gente alcança a vida eterna. E a ressurreição. Ressurreição, de fato, significa retorno da morte à vida. Então, antes mortos para o pecado, agora nós temos vida com Deus, né? Não sei mas é isso mesmo. Antes a gente estava morto para o pecado, mas em Cristo nós encontramos a vida. Isso é a palavra, né? Glória a Deus por isso, irmão. Quem gosta aqui de estar vivo? Amém. Amém, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, antes, sem Cristo, nós andávamos mortos. Nós éramos como lá em Ezequiel. Eu sempre confundo 37 ou 47, mas um dos dois. Vamos lá, eu vou incentivar vocês a lerem. Ezequiel ou 47 ou 37, que agora fugiu a mente. Mas é uma experiência que Ezequiel tem com Deus sobre o vale de ossos secos, né? Nós sem Cristo, nós éramos como esses ossos secos. É 37? 37, irmãos. Sem Cristo, nós éramos como esses ossos que estavam, ó, caídos no chão aqui, ó, mortinho da Silva. Tem muito morto vivo andando aí. Isso dói no seu coração, irmãos? Tem muito morto vivo andando por aí. Será que alguém aqui está morto e está achando que está vivo? Porque sem Cristo, a gente está morto. Porque se há um caminho, uma porta, e quem entra por essa porta encontra a vida, então quem não passou por essa porta não encontrou a vida, logo está morto. Morto no pecado. Inclusive, volta aquilo que eu falei em João 8, né? Se vocês não crerem que eu sou, morrerão pelos pecados. Está lá, a gente leu. Tem muito morto vivo andando por aí. Muito morto vivo. Mas glória a Deus, porque quando encontramos Cristo, encontramos a vida. Isso tem que queimar em nossos corações. Isso é maravilhoso. E por fim, o último, eu sou, do 7. Quando encontramos essa vida, agora, né, essa vida eterna é estar com Cristo. Por quê? Com a luz, encontramos o caminho, que é a verdade e a vida. Olha, também a vida já está aí. A gente tem um bom pastor que nos conduz, ele nos alimenta. Ele nos alimenta, ele nos mostra uma porta, nos dá a vida, e quando nós encontramos Cristo, o que acontece com a gente? A gente é enxertado numa videira e a gente permanece no lugar, a gente volta para o lugar onde a gente não deveria ter saído, que é a presença de Deus. Porque se Cristo é o caminho que nos leva a Deus, quando encontramos Cristo e abrimos essa porta, nós encontramos Deus. E aí vem Cristo, a videira verdadeira. João 15, 1, depois o versículo 5. João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aí o versículo, se eu não me engano, acho que é o 5 mesmo. Eu sou a videira, isso, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quando acessamos a porta e encontramos Cristo, somos levados para o lugar que nunca deveríamos ter saído, o próprio Cristo. E é permanecendo nele que daremos os frutos que Deus espera de nós.
como o lavrador que espera as suas árvores frutificarem. Tem uma árvore, eu sou um lavrador, eu espero que a minha árvore frutifique. E ela frutifica por onde? Pelos galhos, né? Pelos ramos. Glória a Deus. Nós somos parte de um corpo. E nós precisamos dar esses frutos que o Senhor espera de nós. Mas nós só daremos esses frutos se nós, entendendo quem é Cristo, permanecermos nele, caminharmos para aquilo que ele nos levou. Somente enraizados em Cristo temos a mudança das nossas atitudes e seremos capazes de agradar a Deus. Resumindo, Cristo iluminou o povo que estava nas trevas, apontando o caminho. Não só apontou, como conduz e sustenta nesse caminho. Ele nos leva para o lugar certo, que é estar nele. E somente estando nele, daremos os frutos que o Senhor espera de nós. Essa é a boa notícia do Evangelho, Cristo. Mas há um detalhe importante. Somente o Pai revela o Filho. O verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo só se atinge por revelação, não é transmitido segundo carne. O próprio Jesus afirmou que o apóstolo Pedro, afirmou para o apóstolo Pedro, né? Uma coisa interessante aqui, Mateus 16, 13 a 17. Vou ler para ficar mais rapidinho. Jesus diz assim: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E a gente percebe que é o povo achando, né? O que eu acho? Eu acho que é João Batista, Elias, Jeremias, um profeta. E vocês? Voltando ao texto, né? Quem dizem que sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde uma coisa muito importante: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então essa revelação, essa convicção verdadeira que nos transforma de Cristo só pode ser dada por Deus. Então, diante disso, a gente vai para quase o último ponto. Diante de quem é Cristo, então, já que é o Senhor que nos revela, né, quem Cristo é, precisamos nos posicionar para que o Senhor de fato faça isso, nos revele quem Cristo é. E esse posicionamento é de fé e aceitação, e eu já vou explicar. É importante deixar claro que esse posicionamento não diz respeito a méritos humanos. Não é porque você vai somente fazer e aí porque você fez, você vai conhecer, entendeu? Não é pela força do seu braço, não é isso que eu quero dizer. Mas sim que Deus espera uma postura de nós para que Ele se revele. Mais na frente eu vou falar sobre essa questão daquilo que a gente deseja de fato, a intenção do nosso coração. Cristo sempre perguntava: o que você quer? É importante a gente saber, porque isso revela até o que a gente pensa, né, do outro. O que você quer? Então a gente tem que estar certo, a gente tem que ter uma postura. Eu gosto de falar isso, mas a gente não pode ser um vegetal, né, que fica esperando tudo de mão beijada. Não, nós temos que nos posicionar, responsabilidade, temor à palavra do Senhor, a leitura do Evangelho, tudo, responsabilidade que nós como cristãos precisamos ter, enquanto pessoas, né? Então vamos lá. Então, sobre a postura de fé que Deus espera de nós. A palavra é clara sobre a necessidade de crer para conhecer a Cristo e continuar progredindo na caminhada. Eu vou correr por causa do tempo. Aí eu vou ler rapidinho. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha isso. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, só aqueles que creem vão alcançar essa vida eterna que a gente falou. Então, a gente precisa ter uma postura de fé. Efésios 2:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando a gente ouve e crê, somente a partir de quando a gente crê, né, de fato, é que a gente consegue ir avançando. E se a revelação vem de Deus, né, nós precisamos nos aproximar de Deus. E para aproximar de Deus, nós precisamos dessa fé também. Porque se Deus que revela, eu preciso chegar a Deus. Só que para mim chegar a Deus, eu preciso dessa fé. Por quê? Hebreus 11:6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter essa postura de fé diariamente. Precisamos ter cuidado, irmãos, de caminhar ainda enquanto cristãos nascidos na igreja ou já vivendo no caminho. Se a gente não está perdendo a fé em algum ponto, irmãos, nós precisamos de continuar crendo. E eu vou falar por quê, né? Porque Deus vai revelando constantemente. A revelação de Cristo é uma coisa constante, algo constante.
E para a gente chegar a Deus, nós precisamos de fé. E o que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como a gente desenvolve essa fé? Sendo exposto pela palavra, constante alimentação. Se eu quiser ganhar massa, né, que estou fazendo academia, preciso comer. Então, você precisa se alimentar desse pão da vida, que é a palavra de Deus. Ouvir o próprio Cristo pela leitura da palavra e pelas suas próprias experiências com Deus. Ele está vivo e se relaciona conosco através do seu Espírito Santo. Aí Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, entendemos que nós precisamos ter essa postura de fé. Qual a próxima postura que nós precisamos de ter? A aceitação. É um termo engraçado, um amigo meu que estava lendo falou que é engraçado, mas de fato é aceitação. Além de crer, nós somos chamados para receber. É nesse ponto que eu quero dizer, tá? Receber a Cristo. Romanos 10:8-9. Pode colocar para mim, por favor. Romanos 10:8-9. Amém. Eu vou lendo aqui. Aí, glória a Deus. Isso mesmo. É o 9 e 10. Pode passar. Ai, desculpa, Romanos 10. Desculpa, Romanos 10. Ai, gente, perdão. Eu tô aqui, gente, que palavra diferente. Não, Romanos 10. 10:8. Isso. Eu vou ler aqui. Eu acho que é o próximo versículo, acho que é o 9 e 10. Versículo 9. Glória a Deus, irmão. Ô Senhor. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Precisamos confessar Cristo, declarar que de fato Ele é o Senhor. Não podemos ter medo de declarar publicamente. Pelo contrário, precisamos afirmar para o próprio Deus que aceitamos Ele. Queremos conhecê-lo. É como quando estamos em um relacionamento e desejamos avançar. Então, quando há uma proposta de namoro, gente, presta atenção nisso. É como quando estamos num relacionamento e desejamos avançar. Então, quando tem uma proposta de namoro ou casamento, temos que dar uma resposta, aceitar ou rejeitar. Da mesma forma, Cristo é o convite de Deus para estarmos com Ele. Por isso, devemos vir a Ele e dizer, aceito. Logo, quando entregamos a vida para Jesus publicamente, estamos aceitando o convite de Deus. Então, o aceitar Jesus é aceitar o plano de Deus. E nós precisamos dessa postura, irmãos. Por fim, antes da conclusão, esse é para aqueles que já caminham com Deus. Sobre continuar conhecendo. Por fim, quando recebemos, somos chamados para continuar conhecendo. Oséias 6:3 foi um tema também de alguma conferência que nós vivemos aqui, tremenda. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. 1 Pedro 3:18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, para aqueles que aceitaram Jesus, que você precisa tomar esse passo, irmãos. Para aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, precisamos nos esforçar para continuar avançando. É tão fácil cair no cotidiano e se acostumar com um certo nível, né? Como a gente vê agora em Ezequiel 47, então, dos níveis, né? Água no pé, água no joelho, água na cintura, e depois não consegue nadar, né? Águas que só se passam a nado. Tão fácil cair no cotidiano e se acostumar com um certo nível. Irmãos, precisamos nos chegar diante de Deus com o coração como o de Moisés, que queria contemplar a face de Deus e pediu. O próprio Senhor declara que só o acharemos se o buscarmos de todo o coração. Mas só buscamos, agora eu falo aquilo que eu queria, né? Falei naquele momento. Só buscamos aquilo que desejamos. Só buscamos o que temos interesse em desenvolver ou descobrir. Só que além de desejar, então nós precisamos ter esse desejo, né, de continuar descobrindo a Deus, de continuar descobrindo as faces de Cristo nessa revelação, de prosseguir com a revelação de Cristo.
Mas mais do que desejar, precisamos ser maduros e intencionais. Por quê? A criança, quando deseja alguma coisa, ela espera que alguém dê a ela de mão beijada. Porque ela não tem entendimento e capacidade de buscar sozinha. Então, quando a criança quer alguma coisa, ela espera que alguém dê a ela, certo? Mas isso faz com que a criança seja limitada àquilo que a mãe ou o pai souber fazer. Então, vamos supor, você é mãe. Eu não sei cozinhar como a Larissa. Então, meus filhos não vão ter salgadinhos, gente, feitos por mim. Meus filhos vão ter salgadinho comprados. Então, meus filhos vão ser limitados. Eles não vão ter salgadinhos feitos por mim. As crianças são limitadas àquilo de quem elas dependem. Já o adulto, quando toma uma decisão de buscar algo que quer, ele não só deseja, ele planeja, prepara e vai atrás. Essa é a postura de um adulto. Eu quero um carro, eu vou trabalhar, eu vou criar um plano, vou lá na concessionária e vou comprar o carro. Eu não só fico, ai meu Deus, eu quero um carro, aí eu deito na minha cama e fico lá. Não. Da mesma forma, agora voltando para a palavra, o que eu quero dizer é que as crianças espirituais, como o próprio Paulo declara, permanecem no leite, no raso, no pouco, satisfeitas com a medida que os outros podem oferecer de conhecimento de Cristo, uma comida mastigada. Mas a verdade é que a comida sólida depende de você ir à palavra e se relacionar com ela, de você se posicionar como Moisés e ir ao próprio Deus e avançar em conhecer. Mas não é mérito da sua força, não, irmãos, é postura do coração, que quem revela é Deus, amém? Não vamos achar que é a nossa força, do nosso braço. Nós temos que ir ao próprio Deus e avançar em conhecer. Não estou dizendo que não precisamos de conhecimento derramado por pessoas sábias, Aliás, são necessárias. Mas a questão é que a sua postura de querer sempre e somente receber terceirizado é perigoso, porque você vai ficar no raso. Você não pode querer só vir receber aqui no culto. Amém, glória a Deus, pastor César, pai de Yasmin, temos tantos pregadores maravilhosos, nossos pastores queridos, mas, irmão, você precisa ser uma pessoa madura, de ir para o seu quarto, fechar a sua porta, orar ao Pai que está no secreto e receber a revelação dele. Amém? Amém? Há revelações de Cristo que teremos ao longo da vida, nos momentos mais ordinários, só pra gente. Como a minha querida discipuladora estava conversando comigo outro dia, a Thaís, minha linda discipuladora, tem sempre umas experiências arrumando casa, enfim, uma bênção. Nós vamos ter revelações no ordinário, até como acabando, irmãos, enfim, no ordinário. Ou até mesmo, a gente vai receber essa revelação para a gente poder edificar o corpo. E isso foi levantado na pré-conferência, Acho que é um ponto que responde à pergunta do porquê que existem tanto cristãos frios e rasos. São cristãos que não conhecem Cristo. Precisamos de mais amor por Cristo, de conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Se a banda quiser subir. Por fim, Cristo declara que a vida eterna é esta, que te conheçam, em João 17. O que está diretamente ligado com o versículo que lemos em João 3,16. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, a vida eterna é que te conheçam, quer dizer, constantemente conhecer o nosso próprio Deus, o nosso Deus. Então, o nosso conhecer é constante. Chegamos à conclusão. Concluindo, Cristo precisa ser o centro de todas as coisas, o centro da igreja, das motivações, das decisões, pois tudo aponta para Ele. Uma igreja que não anda com Cristo como alvo se torna um movimento vazio, aquilo que a gente conversou no início. Alguém que não crê e recebe Cristo, ou seja, alguém que não crê e não recebe Cristo, permanece a mesma pessoa. Não está no caminho e vai chegar num caminho muito triste, irmãos. E para isso precisamos buscar continuar a conhecê-lo, antes que seja tarde demais. Precisamos aceitá-lo, pois sem nos posicionar, não acessaremos o que Deus tem para nós. Por fim, precisamos de um coração que grita: qual é a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Ou quero conhecer Jesus, São músicas maravilhosas. Pois há muito mais para descobrirmos. Isso que eu trouxe, irmãos, foi uma tentativa de falar um pouquinho da grandeza e supremacia de Cristo. Mas que vocês possam sair daqui essa noite ansiando ver o Cristo que vocês ainda não viram e se relacionar com Ele, com aquele que deu tudo por você. Amém?